Bom dia, família! Sejam bem-vindos de volta ao finalzinho de Provérbios capítulo 4, onde nós estamos aprendendo a guardar o nosso coração. Um dos versículos mais importantes e mais famosos de Provérbios é o 4:23, que diz: acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procede a tua vida, o resto da tua vida depende dele. Nós estamos olhando 3 formas de a gente guardar o nosso coração. Nós vimos no último vídeo que uma das formas tem a ver com aquilo que a gente permite sair da nossa boca, nosso compromisso com a verdade. É uma forma de guardar o nosso coração. Se você perdeu, volta lá para você pegar, porque tem uma chave lá que pode fazer muita diferença na sua vida. Hoje nós vamos continuar olhando mais uma coisa que nos ajuda a proteger o nosso coração. Na verdade, eu creio que esses versículos estão conectados com o versículo 23 para guardar o nosso coração. Hoje nós vamos olhar o 25, para a gente ver um pouquinho sobre os nossos olhos também. Nós falamos no último sobre a nossa boca e hoje nós vamos falar sobre os nossos olhos e vamos ver o quanto tem de profundidade num pequeno e curto versículo. Vamos juntos? 4:25 diz assim: olhe, então aqui nós falamos de boca a boca, agora estamos mudando o nosso foco aqui, né? Olhe sempre para frente, olha só, sempre para frente. Aqui a gente já pode entender o seguinte, que tem talvez um problema em você olhar muito para os lados. Já já nós vamos descascar isso. Olhe sempre para frente. Sempre, o tempo todo, não desvie o seu olhar, não olha para a lateral, não olha para um lado nem para o outro. Olhe sempre, o tempo todo, sem se distrair, para frente. Não olhe para o lado. Não olhe para frente 80%, 20% para o lado. Não olhe 90% para frente, 10% para o lado. Nós vamos falar já sobre isso. Continuação aqui. E mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Está falando aqui de direção e de foco. Por quê? Porque para nós guardarmos o nosso coração, nós vamos ter que cuidar do nosso olhar. Assim como para guardar o coração, eu tenho que cuidar da minha boca, que parece que não tem nada a ver, mas a gente aprendeu já que tem tudo a ver. Para guardar o meu coração, eu vou ter que cuidar com o meu olhar também. Por quê? Nós falamos isso quando nós tratamos do versículo 23. Que ao longo da nossa trajetória de vida, surgirão ideias, propostas e oportunidades que nos chamarão, nos convidarão para abandonar o caminho da justiça, abandonar o caminho caminho correto, para a gente se dar bem. Atalhos serão oferecidos, caminhos mais rápidos e práticos serão oferecidos, e se nós não tivermos a capacidade de ignorar essas propostas, nós teremos muito problema na nossa caminhada. Quer ver um exemplo? A grande crise que a gente vive no Brasil hoje, de você estar apostando aí nas bets, né? Gente pedindo demissão para pagar dívida, gente, né, do Bolsa Família aí, usando o Bolsa Família para apostar. Por quê? Porque existe uma proposta de um atalho, né? Cara, do meu celular sentado no sofá, eu vou jogar aqui e vou ganhar muito dinheiro. Nossa, da noite pro dia eu vou ficar rico. E esse atalho, na verdade, está me distraindo de eu ir fazer o que causa prosperidade, de eu ir trabalhar, de eu ter, né, ter um emprego, de eu trabalhar, de eu ralar, de eu fazer aquilo que eu preciso fazer, de eu construir algo ao longo dos anos, né? E em vez disso eu quero um atalho, e esse atalho que parece que vai ser a coisa mais fácil e maravilhosa do mundo, na verdade está destruindo a vida de muita gente no Brasil. E acho até trágico que tenham permitido isso e continuem permitindo esse tipo de coisa. Mas é uma opinião. Olhe sempre para frente, diz, cara, olha para aquilo que está à sua frente. Cuidado com distrações, seria uma outra forma de falar. Cuidado com distrações. Você tem que olhar para frente. Não olha para o lado. Ele diz, cara, olhe sempre para frente. Não olha para o lado, porque é no lado que você está olhando, você está focado aqui, cara, você está trabalhando, você está estudando, você vai se formar, você está ralando, você está guardando dinheiro para comprar o teu carro, você está focado. Aí você olha e fala, olha ali, cara.
Pô, tem uma pessoa interessante ali. Tem uma proposta de trabalho ali que, cara, da noite pro dia eu vou ganhar muito dinheiro. É meio na sombra, é meio na surdina, é meio por debaixo da mesa, mas olha quanto dinheiro eu vou ganhar. Que coisa boa, né? Ou você está na sua carreira, construindo sua carreira, estudando, você se apaixona por alguém, olhou para o lado, ah, menina bonita, um rapaz bonito. E você esquece daquilo que está na sua frente. Sua carreira, sua família, né? Sua profissão, seu trabalho. Distrações. Não sei se vocês vão lembrar, ou se você sabe do que eu estou falando, mas fui criado na roça, né, gente? Então, essa ilustração fez muito sentido para mim. Um dos comentaristas que eu li estudando para o nosso devocional falou sobre isso. Que antigamente, né, quando tinha mais carroças com cavalos, talvez você já tenha visto, já tenha percebido. E quando você está com um cavalo puxando uma carroça, ele tem, além do cabresto e tudo mais que ele tem que está conectado nele, ele tem também uma peça, normalmente é feita de couro, que tampa os olhos do cavalo, a lateral dos olhos do cavalo, e faz ele olhar só para frente. Por quê? Não sei se você já esteve ao redor de cavalo bastante, mas cavalo ele assusta com certa facilidade. Cavalo é um bicho que tem alguns medos, tá? Não é difícil você assustar um cavalo, apesar do tamanho, do poder, da força de um cavalo, não é difícil você assustar. E aí o cavalo está passando por uma intersecção, por exemplo, né, um cruzamento de carros, tem um veículo vindo, tem um cachorro latindo, tem um cara vindo de bicicleta, tem uma moto passando com o cano de escape, né, estourado. É tanta coisa que para esse cavalo se distrair, se perder e esquecer o que ele precisa fazer, que é ir para frente na hora certa, seria muito, muito fácil. Então o que se coloca? Se coloca um tampão, como se fosse, né, nos olhos do cavalo. Literalmente, se você olhar, prestar atenção, você vai ver que ele está tampado aqui na lateral para evitar algumas distrações na periferia, tá? Para evitar algumas distrações na periferia, para que ele possa focar naquilo que é a tarefa dele, que é o quê? Prosseguir em frente de acordo com o comando daquele que está guiando ele. Queridos, qual que é o meu e o seu trabalho, tá? Desculpa a analogia, que parece que eu estou chamando a gente de cavalo, né? Mas é prosseguir em frente de acordo com aquele que está nos comandando, que é Jesus. E o problema é que nos cruzamentos da vida vão ter muitas distrações e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E se a gente não aprender a olhar para frente, se a gente não aprender a manter o nosso olhar fixo sempre, né? Olhe sempre para frente, manter o nosso olhar fixo naquilo que está adiante de você, você vai se distrair com coisas que estão do teu lado. E, gente, a perda de foco é uma coisa muito interessante, porque a gente acha que é difícil isso acontecer, mas posso te dar um exemplo de uma perda de foco que a gente tem que é sutil e ao mesmo tempo poderosa? A ofensa é uma perda de foco. A ofensa é uma perda de foco. Se você fez com a gente a série, né, Não Morda a Isca, você vai lembrar, né, que a gente relaciona a ofensa com uma isca, que uma vez que você morde ela, você é fisgado e aí o inimigo te controla. A ofensa é uma distração. Você estava aqui focado em alguma coisa e vem alguém da lateral que você não esperava, fala uma coisa, faz uma coisa, manda um recado para você, ignora você, faz uma festa, não te convida, sei lá o que foi. Você não estava esperando, você estava focado aqui, prosseguindo, tua vida estava muito boa. Vem alguém da lateral e você, porque aquilo te ofendeu, você começa a olhar para aquela festa. Não acredito que fez aquela festa, não me convidou, não acredito que ele falou daquele jeito, não acredito que ele esqueceu o meu nome, não acredito que sei lá o que. Você preenche a lacuna aí, o que foi que te ofendeu. E daqui a pouco, presta atenção, que é uma estratégia do inimigo, isso aqui é espiritual, tá? A ofensa é espiritual, espiritual. Pensa que não, daqui a pouco nós vamos descascar isso. Daqui a pouco você nem lembra mais para onde você estava indo. Você está tão focado no que aconteceu aqui. Aquela pessoa fez a festa e não me convidou. Montou aquele grupo no WhatsApp e não me incluiu. Eu não acredito nisso. E aí você dorme olhando para o lado, levanta olhando para o lado.
almoça olhando para o lado, se relaciona com pessoas olhando para o lado, porque você focou agora aqui nessa ofensa e você já nem lembra mais o que estava diante de você. Então, gente, perder o foco não é, desistir da faculdade, perdi o foco. Não, perder o foco pode ser uma ofensa. Uma coisa que te ofendeu te faz perder o foco. Quantas pessoas já abandonaram, vamos dar um exemplo? Já abandonaram a sua espiritualidade porque se ofenderam com alguém dentro da igreja, pastor ou membro de igreja. Perderam. Cara, pararam de ouvir a palavra, pararam de adorar a Deus, pararam de servir o próximo, pararam de crescer na sua fé, comprometeram a estabilidade espiritual e o crescimento espiritual das suas famílias por causa de uma ofensa. Olha o poder disso, gente. Olha o poder disso. Então, a sabedoria diz, cara, você quer guardar o seu coração? Você quer, acima de tudo, guardar o seu coração, porque dele depende a sua vida. Olha sempre para frente. Olha sempre para frente. Mantenha o olhar fixo naquilo que está diante de você. Para onde você está indo? Qual que é a sua mira? Cara, quero ser um homem de Deus, com uma família de Deus, que tem um ministério relevante, que abençoa a vida de pessoas, que termina bem. Esse é o meu alvo, é para lá que eu quero ir. Então eu preciso não olhar para os lados. Porque se eu olhar para os lados, se você olhar para os lados, coisas vão surgir. Podem ser propostas interessantes, mas que te desviam do caminho da justiça. Podem ser ofensas que vêm para te distrair e fazer você perder o seu foco. Então, queridos, essa questão de foco é algo muito, muito importante. E por isso que às vezes a gente precisa tratar algumas coisas na nossa vida para a gente poder seguir em frente. Todos nós temos gatilhos, todos nós temos áreas da nossa vida que não estão tratados, não estão resolvidos e a gente fica preso. Por isso que a gente tem programas como 30 Semanas, na PIB, que além de ser um material bíblico e maravilhoso, ele ajuda a gente a entender por que tem algumas coisas que me distraem tanto. Por que aquela coisinha, quando aparece aqui do lado, pode ser uma ofensa, pode ser um orgulho, pode ser uma coisa que alguém falou, pode ser um pecado. Cara, aquilo ali, quando aparece aqui na lateral, parece que eu não consigo resistir. Eu olho para o lado e eu não consigo não cair naquela armadilha, né? Muitas vezes tem a ver com uma conexão com alguma coisa do nosso passado, algum problema lá atrás que não foi resolvido, não foi tratado, se torna um gatilho. E o inimigo que sabe quais são os seus gatilhos também sabe usá-los para distrair você daquilo que Deus está te chamando para viver, que está à sua frente. 30 Semanas, ele vai ajudar a curar alguns desses gatilhos, dessas distrações. Entender de onde eles vêm, por que eles estão ali, ajudar você a descascá-los, a enxergá-los, a lidar com eles de uma forma que quando eles aparecerem no futuro você não caia por eles sem ter resistência, mas você entenda o que é uma batalha espiritual e você possa prosseguir em frente. Então, eu quero incentivar você. Hoje, se você nunca fez o 30 Semanas, o ciclo já está já bem iniciado, então não é momento de entrar agora. Mas eu quero incentivar você no ano que vem a você entrar no ciclo do 30 e você fazer essa parte da nossa trilha de crescimento se você não fez ainda. Mas 30 ou sem 30, para nós permanece a aplicação. O que está te distraindo hoje, hein? Tem alguma coisa te distraindo? Tem alguma coisa tirando o seu foco? Uma pessoa, uma situação, algo que foi dito, algo que foi feito, está tirando o seu foco? Cuidado. Uma das maiores estratégias do inimigo é justamente tirar o nosso foco e nos oferecer uma saída mais simples, mas que não tem a ver com a vontade de Deus. Quer a prova disso? Lembra de Jesus no deserto, né? Transforma essa pedra em pão, resolve o teu problema, mas não era a vontade de Deus. Atalho. Jesus disse, se joga aqui do alto do templo e todo mundo vai ver que você é o cara. Parece bacana, né? Atalho. Jesus disse, então vamos fazer o seguinte, vamos esquecer a cruz, deixa a cruz de lado, você se ajoelha aqui, se prostra e me adora aqui,
E eu te dou todos os reinos desse mundo, são meus, eu posso te dar. O diabo diz na segunda tentação. Jesus diz, estou aqui para cumprir uma missão, tem um jeito dessa missão ser cumprida, não existe atalho, existe caminho. E eu vou por esse caminho até chegar no destino que Deus preparou para mim. Você acha que desviar a gente do caminho é uma coisa que acontece só lá de vez em quando? É uma das principais estratégias do inimigo. Se você quer manter o seu coração guardado, né, e entender que dele procede as fontes de vida, tem que guardar sua boca, como falamos ontem, e tem que guardar também os seus olhos. Olhos fixos à frente. Lá em Lucas capítulo 9, só para a gente encerrar aqui. Deixa eu ver contigo aqui. Lucas capítulo 9, último versículo, versículo 62, diz assim, ó. Olha aqui. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que ele está dizendo? Se você começou, mas no meio do caminho você olhou para trás e falou, acho que vou desistir. Você se distraiu, olhou para trás, começou a lembrar, queria lembrar lá da minha vida antigamente, quando eu era tudo torto, tudo errado, pô, boa aquela época, hein? Começou a olhar para trás, Jesus disse, cara, vai dar não. Você acabou de abrir a porta para um retorno. E parte do nosso alvo é manter os nossos olhos fixos à frente. Eu quero orar contigo hoje, que Deus nos ajude a fazer isso. Amém? Pai, nós reconhecemos aqui, Deus, a profundidade dessas palavras e o quanto isso de fato descreve uma realidade que nós precisamos buscar. Deus, como nós somos distraídos facilmente. Como pessoas podem controlar o nosso foco através de ações e atitudes que elas têm para conosco. Ajuda-nos, Deus, a guardar o nosso coração, principalmente contra a ofensa, que é o que nós falamos hoje, mas tem várias outras distrações. Ajuda-nos a nos guardar, Deus, de distrações, nos mantermos focados naquilo que o Senhor está fazendo, naquilo que o Senhor tem para nós. Peço, Deus, que o Senhor aplique essa palavra ao coração de cada irmão que está me assistindo, que nós possamos crescer em sabedoria, que é sabedoria de Deus sendo destilada para a nossa vida. Nos ajuda a pegar e a levá-la para a nossa vida. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe.